Boa tarde. Como Fernando, também sou do Clube dos Anões, então não preciso ajeitar aqui o microfone. Pois é, jornalista, diplomata, não é biólogo, não é geógrafo, o que ele está fazendo no ICMBio, né? É porque no mundo a gente tem três grandes correntes de grupos que pensam a conservação. A gente tem o grupo dos socioambientalistas, que o Brasil reforçou muito recentemente com a Marina Silva, que trouxe esse grupo para dentro do ICMBio. A gente tem o grupo dos preservacionistas, que são normalmente os biólogos e os ecólogos, que estão mais ligados à pesquisa e à preservação total e que defendem que não há conservação sobre o homem, com a presença do homem, claro, em linhas muito gerais. E a gente tem o grupo dos usuários, que é o maior grupo de todos e que normalmente é quem define as políticas públicas de conservação nos Estados Unidos, na Austrália, na África do Sul, mas que no Brasil é muito subrepresentado na forma de definir as políticas públicas de conservação. Eu cheguei ao ICMBio pelo grupo dos usuários. Muito embora fora do Instituto nós sejamos muitos, acho que no Instituto o grupo talvez seja só eu. Está na hora da gente começar a crescer, se a gente quer ver o que está sendo falado aqui dentro das políticas públicas. Ora, quando eu tive meu primeiro filho, já quando a Bíblia estava sendo escrita, eu tinha 32 anos e também estava publicando meu primeiro livro chamado Trilhas do Rio. Nesse livro eu contava como chegar nas cachoeiras e nos lugares bonitos do Rio de Janeiro, e alguns dos meus colegas montanhistas me crucificaram naquela época, dizendo: mas por que você está entregando o ouro ao bandido? Por que você está dizendo como chegar nos lugares mais bonitos, mais legais, vai encher de gente? E a minha resposta era: olha, por duas razões básicas. A primeira é porque quando eu for para Parados da Serra, eu for para o Cipó, eu for para a Amazônia, eu também quero saber chegar nos lugares. Eu gosto de viajar e eu gosto de ver outros lugares. Os bens públicos têm que ser públicos, né? Não se trata de uma fazenda, os lugares onde eu estou dizendo, explicando como chegar. E segundo, porque a gente está vendo crescente degradação desses lugares. Eu prefiro ter mais gente e menos degradação do que menos gente e mais degradação. E vou te falar uma coisa. Meu filho está nascendo hoje, essa semana, e eu tenho um sonho. Quando ele fizer 18 anos, eu vou fazer 50. E eu vou querer fazer uma trilha de mais de 100 quilômetros junto com ele. Eu já tenho 52 anos. Eu fiz a trilha de 100 quilômetros aos 50 anos com meu filho de 18 anos, no Chile. No Brasil não tem. No Brasil não tem uma trilha autoguiada com mais de 100 quilômetros. Aos 48, eu comecei a pesquisar onde é que eu vou fazer a trilha com meu filho. Tem aí no Caribe, tem em Dominica, uma de 175 quilômetros, tem no Peru, tem na Venezuela, na Argentina tem várias, no Chile tem várias, no Brasil não tem. Foi um momento de muita alegria terminar um ciclo com meu filho no Chile. Foi também um sentimento de fracasso muito grande. Ser diplomata de carreira e sair da minha carreira para trabalhar na área de conservação tem um preço profissional muito grande. Está na conta, não estou reclamando de pagar o preço, mas tem um preço profissional muito grande, que eu esperava que pudesse ser pago com resultados. Hoje eu acho que talvez o meu filho veja os resultados, eu dificilmente verei. Acho que a gente tem que aprender que alguns tempos de evolução não são os tempos da nossa vida.
São tempos que são além da nossa vida. Nesses 125 quilômetros que eu fiz no Chile com meu filho, em Torres del Paine, a trilha do Ó, eles só funcionam no verão, porque é lá na Patagônia. São 3 meses. Esses 3 meses atraem 225 mil pessoas por ano fazendo essa trilha, dos quais 12% são brasileiros. Ou seja, eu não sou o único que não encontrou uma trilha de 100 quilômetros no Brasil. Ou seja, há demanda no Brasil para esse tipo de atividade. Já carreguei muita mochila pesada nas costas, mas a idade começa a pesar, o joelho, a coluna. Eu tive um acidente de moto, tive uma fratura de bacia. Carregar a mochila já não é mais exatamente o meu prazer. Se eu quisesse fazer levantamento de peso, eu estava na academia, não fazendo caminhada. Então, eu vi que tinha hotéis, pousadas e dormitórios em cada um dos 9 pernoites que eu faria nessa trilha. Que maravilha, né? Não vou precisar carregar minha mochila, não preciso levar barraca, não preciso levar comida, vou tomar um vinho chileno e não preciso levar saco de dormir, vou só com uma mochila de dia. Tolinho, já estava tudo lotado. Tudo lotado. Tive que carregar a minha mochila e tive que acampar. Bom, mas o subtexto é o seguinte: para cada dia de caminhada, para cada local de pernoite, a gente tem um hotel, a gente tem uma pousada de charme, a gente tem um camping, a gente tem um restaurante, a gente tem uma lanchonete, a gente tem uma loja de serviços. Isso numa parte do Chile que não tem mais nenhuma exploração econômica. Você tem uma cidade inteira, Puerto Natales, praticamente vivendo de Torres del Paine. E por que eu estou falando de trilha e não estou falando de teleférico, não estou falando de hotel, não estou falando de cataratas? Bom, porque no Brasil a gente também tem modelos de visitação eficientes que foram mostrados aqui. Os nossos parques mais visitados são Tijuca, Iguaçu, Brasília, São Joaquim. Mas eu arriscaria dizer que nenhum desses lugares são os parques que são visitados. Né? Na Tijuca visita-se o Cristo Redentor, tanto que precisamos dizer no centro de visitante: olha, visitante, você está no Parque Nacional, atenção! Tem que botar lá no centro de visitante, senão ele entra e sai sem saber que ele foi um Parque Nacional. A mesma coisa se repete em São Joaquim. Vai lá ver o Morro da Igreja e a Pedra Furada. Não estou aqui criticando o modelo. Né? Se em Brasília você vai na água mineral tomar banho de piscina e não sabe que não tem um Parque Nacional, porque existe a demanda para a piscina. O que eu quero dizer é que o modelo ele se esgota nele próprio. Não são todos os parques, não são todas as unidades de conservação que têm atrativos do porte de uma catarata, do porte de um Morro da Igreja, do porte de um Corcovado. Pesquisas feitas pelo Serviço de Parque americano e australiano mostram que 85% dos seus visitantes, e olha, os parques americanos têm muitos visitantes, 85% não estão atrás de atrativo nenhum. Eles estão atrás de um passeio ao ar livre, de uma atividade esportiva. Só. Nós não somos capazes de fazer isso. Por que nós não somos capazes de fazer isso? Porque nós não temos a infraestrutura básica que um parque nacional pede. O sistema nacional inteiro de trilhas no Brasil soma menos quilometragem do que o Parque Nacional da Montanha da Mesa, na Cidade do Cabo, com 20 mil hectares, que tem 600 quilômetros de trilha. Ou seja, para que nós possamos
chegar no ponto que está sendo discutido aqui, há um dever de casa muito grande a ser feito. É entender o que o usuário quer. Porque, senão, o modelo proposto se esgota muito rápido. Quantas cataratas mais nós temos? E, nesse ponto, eu vou fazer uma crítica a esse evento, como eu faço no evento dos montanhistas. Onde estão os montanhistas? Onde estão os usuários aqui? Né? Nós temos os empreendedores, mas nós sabemos o que o cliente quer? Não parece que a gente sabe o que o cliente quer. Os números são muito claros. Tanto Cataratas quanto Pão de Açúcar disseram quantas pessoas sobem a pé. Elas não estão subindo a pé para ver o que está lá. Elas estão subindo a pé porque elas querem caminhar e porque se ofereceu ali o atrativo, que é o caminho. Não é, camineiro? Vamos caminhar porque é o caminho, mas é o caminho. Recentemente eu fui no Parque Nacional da Lagoa do Peixe e me deu uma tristeza profunda em ver aproximadamente 100 observadores de pássaros observando pássaros na estrada, junto com carros levantando poeira em cima dos observadores de pássaro. Poucos quilômetros mais ao sul, você atravessa a fronteira do Uruguai, anda 4 quilômetros e já tem ali uma bird hide, né? Que é algo tão estranho ao Brasil que eu nem sei como falar isso em português. Né? Pequena estrutura de madeira colocada na altura do banhado que permite ao observador de pássaro ver os pássaros sem ser visto. Não é uma estrutura cara. O problema não é dinheiro, o problema é cultura, é cultural. O que, de certa forma, é um pouco triste, porque nós somos um país que foi construído com essa cultura. O Rio Grande do Sul tem a cultura do tropeirismo, Santa Catarina tem, o Paraná tem, o Trauzinski, que está aqui, vem de um estado cuja cultura foi construída com tropeirismo e teve que passar as férias em Ushuaia para conseguir andar a cavalo 10 dias. É triste. O Brasil era para ser um país com 1/3 do tamanho que tem. Aproveitamos 60 anos de dominação espanhola para mandar a linha de Tordesilhas para o espaço e empurrar o Brasil até a fronteira natural, que era os Andes e o Pantanal. Porque nós, onde perdemos isso? Infelizmente, eu não sei explicar, mas talvez entender seja parte da solução do problema que a gente precisa resolver. O fato é que está sobejamente mostrado que, para ter o número de usuários da quantidade que a gente precisa, para ter o apoio da população que a gente precisa ter uma infraestrutura de visitação muito maior do que a gente tem hoje e que não é uma infraestrutura cara. E que pode ser feita em casa, pode ser feita com recursos das instituições. Onde houve vontade política, está feita. A gente pode citar 2 exemplos muito claros aí. A Floresta da Tijuca, que hoje tem aproximadamente 70 quilômetros de trilhas sinalizadas e quase 300 mil usuários ano só de caminhada. E o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, que após a instalação de trilhas sinalizadas, triplicou a visitação. Mas a gente precisa, para resolver o problema, a gente precisa todos pensarmos muito juntos de como chegar a isso. O primeiro passo, na minha visão de usuário, é um passo conceitual que precisa ser colocado muito claramente, conversado muito claramente com todas as instituições que fazem as normativas. E trata-se de
qual é a função de cada categoria de unidade de conservação que nós temos no sistema. Existe um pensamento em voga no país há muitos anos de que nós temos duas categorias: unidade de proteção integral e unidade sustentável. Toda vez que eu leio a lei do SNUC, eu não consigo ver isso. Eu vejo ali 12 categorias. E vejo uma delas chamada Parque Nacional, cuja função, entre outras, é o turismo ecológico e a recreação. Turismo ecológico, subtexto para mim, cabe um hotel, cabe um hotel, cabe um restaurante, cabe um restaurante, cabe um sistema de trilhas, cabe um sistema de trilhas. Para que isso seja realizado, a gente precisa de um zoneamento diferente do que é feito hoje. Nós temos um desafio muito grande em mudar essa cultura, que permeia todas as instituições, desde a federal até as estaduais. Nós temos hoje parques nacionais e parques estaduais com 97% de área não visitável. Isso não é categoria parque nacional. Isso é categoria reserva biológica. Essa discussão precisa ser feita com muita maturidade. Porque qualquer modelo discutido aqui de concessão, ele se esgota nele mesmo. Você vai concessionar um hotel cuja janela é para uma área que não pode ser visitada? É isso que a gente vai fazer? Isso precisa ser discutido, isso precisa ser conversado com muita seriedade. E conversado de uma forma muito clara, porque quando a gente está falando em turismo ecológico e a gente está falando em recreação, a gente não está falando somente em negócios. Nós estamos falando em conservação. É uma unidade de conservação. Portanto, você falar em negócios que você não consiga fazer a conectividade com a conservação, é melhor nem começar a conversa. Agora, qual é a parte conservação que está no negócio? Bom, a gente tem a questão dos impactos. A visitação traz impactos, claramente traz impactos, né? Agora, esses impactos são só negativos? Tem muita gente estudando os impactos negativos da visitação. Quem está estudando os impactos positivos da visitação? Cadê esses dados? O que 8 milhões de visitantes nos parques brasileiros significam em termos de melhor consciência ambiental? O que esses 8 milhões significam em termos de melhores práticas, de mais pressão política, de geração de emprego e renda no entorno, invertendo práticas mais lesivas dessa população do entorno que poderia estar caçando ou estar retirando madeira e estar ganhando dinheiro com o ecoturismo? O que esse impacto de visitação está causando numa política de criação de novas áreas? E a mais. Alguém falou em trilha de longo curso mais cedo. Uma trilha de longo curso, ela pode ser um impacto dentro da unidade, mas ela pode ser um elemento de conectividade entre unidades fora das unidades. Os Estados Unidos hoje tem 14 trilhas com mais de 1.000 quilômetros que conectam praticamente todas as unidades federais. Você tem hoje ursos usando trilhas de longo curso, você tem lobos usando trilhas de longo curso. Nós não temos nenhuma trilha de longo curso no Brasil. Eu vou ficar por aqui. Eu acho que é muito importante a gente ter essa reflexão. Precisamos conversar com os usuários. Bom, boa tarde. Primeiro eu quero reclamar do Pedro, que pela primeira vez eu tinha preparado algo aqui e ele destruiu o que eu preparei na minha apresentação. Mas tudo bem.
Eu ia citar vários exemplos que ele citou aqui, ninguém mandou a gente não conversar sobre eles, então vou ter que improvisar mesmo aqui. Bom, primeiro eu queria comentar que assim, é a primeira vez que eu falo em nome da Beta, mas com a oportunidade de falar como usuário também, né? Então, agradecer ao Semeia, porque sempre que eu falo em nome da Beta, eu estou falando em nome dos empresários de turismo, e eu tomo sempre uma série de cuidados para não dar minha opinião pessoal. Então, aqui, como eu posso falar como usuário, eu vou poder, talvez, expandir um pouco mais isso. Segunda coisa, antes de falar um pouco da Beta, desculpe. Bom, como o Fernando falou, eu sou formado em ciência da computação e eu entrei na área de turismo de aventura como empresário por ser usuário antes de me tornar empresário. Então, apesar de empresário, no dia a dia, e uma das coisas que eu ia citar, que o Pedro me roubou aqui, me tornou mais usuário de unidades de conservação depois que nasceu a Anitta e o Miguel, que são os meus filhos, que têm 6 e 7 anos. Isso me fez entender, não só como montanhista, como assim, guia de cavernas, na vida das crianças, essa questão faz muita diferença. Então, essa questão dos parques de unidade de conservação estarem abertos, a gente poder usar, se tornou mais importante depois que a Anitta e o Miguel nasceram. Agora eu queria pedir um vídeo. Esse vídeo, na verdade, a gente acabou de fazer um evento da Beta anual, mas ele tem muito a ver com essa questão de parcerias. Ele é um vídeo bem simples, a gente acabou fazendo ele no final do evento. Foi o primeiro vídeo que a gente fez, a gente vai ter outros vídeos um pouco mais profissionais. Ele é curto, mas mostra uma coisa bastante importante para a gente. Eu acho que o momento do país requer isso, que é a cooperação. Então, eu queria mostrar rapidinho o vídeo.
Como vocês viram ali, o tema esse ano do Abeta Summit foi a força da cooperação, né? A hashtag Tamo Junto foi bastante postada durante o evento. E esse Tamo Junto, na verdade, se tornou maior do que a gente imaginava e entra na questão dos usuários de maneira bem forte. Lá no evento com a gente, estava o Guto, que está aqui, que tem um evento aqui em São Paulo de observadores de aves, estava a Kika, que é montanhista, presidente da CBME, e a intenção nossa com o evento foi mostrar que nós, usuários, eu concordo com o Pedro que se precisa escutar mais usuários, mas os usuários também eles precisam se juntar mais para se fazerem ouvir e poder dialogar mais com a questão de concessão, de o que ter nos parques, como esses parques funcionarem de uma maneira melhor, para que todo mundo use isso. Nós, empresários, aí falando como a Beta, quanto mais as pessoas forem para as unidades de conservação, com empresas associadas ou não, vai fazer com que esse mercado cresça, né? A gente tem, na minha empresa, a gente tem uma história bastante interessante. A gente atua na Chapada Diamantina e a gente tem uma empresa lá, um receptivo local lá. E, num dado ano, a gente teve a CVC, que é Turismo de Massa, resolvendo divulgar a Chapada Diamantina. E óbvio que a gente ficou, isso foi mais ou menos uns 12, 13 anos atrás, a gente ficou preocupado por duas razões. Uma, porque porque a região vai lotar de gente, e aí a gente vai ter degradação, toda aquela preocupação que a gente tem quando o turismo chega, o turismo de massa principalmente. E a segunda, a gente vai sucumbir e a gente vai perder todo esse mercado. O que aconteceu foi o contrário. Foi o melhor ano nosso na Chapada Diamantina. A gente teve um crescimento de mais de 200%, porque era mais gente divulgando. Então, quanto mais as pessoas usarem, mais as pessoas ficarem felizes com isso, vai ter gente que vai querer ir sozinho. Eu mesmo, por exemplo, eu jamais vou com uma empresa de turismo. Eu gosto de os meus filhos, a minha esposa. Muitas vezes eu não posso, muitas vezes eu sou obrigado a contratar um guia, mas eu prefiro ir sozinho, seja para onde for, para uma unidade de conservação ou fora de unidade de conservação. Mas é uma característica minha. E tem gente que vai querer sempre ir com alguém, com uma empresa, e aí entra o meu negócio. Então, esse evento trouxe um pouco disso. A gente tentou trazer mais usuários para tentar se juntar. Tem corredores de aventura, tem agora as corridas, as trail runners, né? Tem quem gosta de bicicleta, ou seja, juntar todo mundo que está interessado em usar as unidades de conservação de maneira racional, porque quem está em grupo, aliás, quem está sozinho, não quer estar num lugar onde está cheio de gente. Então, você tem que começar a ter lugares onde você possa observar aves sem uma multidão fazendo selfie. Mas você também tem que ter um espaço para as pessoas que querem visitar e só fazer uma selfie, porque esse público também quer visitar a unidade de conservação. Ou seja, são públicos completamente diferentes. E outra coisa que a gente percebeu lá no evento, e citando o exemplo do evento, a questão da cooperação. Não sei se vocês viram que tinha bastante gente no Rio fazendo rafting, né? Foi uma das atividades que a gente organizou lá. Ali é um parque municipal e tem 5 empresas que fazem rafting. 5 empresas, uma do lado da outra. Literalmente, uma do lado da outra, né? E eles têm eles se promovem conjuntamente. Ou seja, em todos os eventos que eles vão juntos, as 5 empresas, eles são concorrentes. A pessoa pode escolher uma delas para viajar, e as 5 estão juntas. E as 5 empresas locais que nos convenceram, enquanto entidade, a levar o Summit para lá, e juntos, com pouco recurso, que é essa situação atual da sociedade, conseguiram realizar um summit com mais de 200 pessoas. Então, essa foi uma outra questão que a gente trouxe na força da cooperação. Então, acho que é um pouco disso que a gente quer passar. Apesar da gente representar os interesses de turismo, dos empresários de turismo, a gente acredita que a importância dos usuários, sejam eles consumidores do turismo de aventura, em grupo, com guias ou não, e principalmente não, como é o meu caso como usuário, são importantes para a unidade de conservação, e a gente quer contribuir de tentar conseguir que todo mundo, ou a maioria das pessoas que tem interesse nisso como usuário, se junte para se fazer ouvir, para poder ser escutado, como o próprio Pedro falou.
obrigado pelas apresentações. Eu vou começar com uma pergunta para o Pedro, da Marina, do IPTA. Como avalia os impactos das PPPs e concessões no perfil dos visitantes e usuários das unidades de conservação envolvidas? O uso público será afetado de que forma? Marina, não sei se entendi bem a sua pergunta, mas eu vejo concessões e PPPs, sobretudo, como uma forma de melhor prover serviços para os quais já há demanda. Por isso é que você precisa do privado. O público, na sua essência, tem que entrar naquilo onde não há lucro. Serviços que são fundamentais para a sociedade e onde não há possibilidade de lucro. Historicamente, o mundo se organizou dessa forma por causa disso. Exemplo clássico aqui, um exército. O exército não vai dar lucro, mas se você não tiver, vem outro país e toma tudo que é teu. Então, você tem que ter um exército, tem que ser pago com o público, né? Então, na preservação, você precisa ter coisas que não dão lucro, como a fiscalização, por exemplo, como o combate a incêndio, por exemplo, como a pesquisa, que algumas podem vir a dar lucro, outras você pode estudar 20 anos e descobrir que a hipótese não fechou e gastou um dinheirão naquele caminho, mas você tem a demanda por serviços do usuário. Então, eu acho que o impacto é sempre positivo, porque se você tem a competição, e a competição, como citou o Douglas, ela leva ao melhor serviço, o impacto é positivo. E aí, construindo em cima da pergunta e da resposta, eu gostaria de perguntar para vocês dois. Eu recentemente visitei alguns parques americanos. O que me chamou muito a atenção ali foi a mensagem de segmentação e zoneamento, né? A importância de fazer uma correta segmentação e zoneamento. E aí eu gostaria de perguntar como que vocês veem a conciliação dos pontos de vista de turismo e esporte de aventura. Existem perspectivas diferentes entre um turismo com uma maior escala ou um turismo que busca áreas mais isoladas ou menos infraestrutura, enfim. Vocês conhecem isso melhor do que eu. Então, Fernando, na verdade, essa questão de esportes e turismo de aventura é um dos problemas, por exemplo, e até eu acabei de falar da Kika da CBME, que foi bacana lá no evento, que assim, a gente tem diferenças na questão de esporte e turismo de aventura e na questão de ter parques para se usar, para esportes ou turismo, temos convergência. Então, acho que isso é importante. Mas a gente, eu estou falando agora como usuário, eu acho que assim, vou te dar um exemplo. O Petar é um parque aqui no sul de São Paulo. Eu sempre frequentei o Petar desde que eu tinha 15 anos de idade. E lá atrás eu ia e tinha pouca gente, né? E de repente começou a ter mais gente. E aquilo me incomodou como usuário, né? Porque, antes eu ia lá, não tinha ninguém, podia aproveitar a cachoeira, não tinha gente e tal, então aquilo me incomodou como usuário. Por outro lado, quer dizer, aquilo trouxe mais infraestrutura para o parque, né? Então, eu acho que é importante ter áreas onde as pessoas possam ir sozinhas, né? Possam estar sozinhas, fazendo uma atividade, aí acho que é o que o pessoal acaba chamando de esporte de aventura, ou seja, eu fazer uma trilha de longo curso, ou eu escalar uma rocha, ou coisas do tipo, e ter áreas que vai ter uso mais intensivo, não de turismo de massa, com regra, com cuidado, obviamente, mas que vai ter uso mais intensivo, porque todo mundo tem que se beneficiar disso. Então, lá atrás, e aí eu lembro que eu tinha uma crítica enorme à Caverna do Diabo, que era uma caverna que tinha iluminação, tinha concreto dentro da caverna. Olhando para aquilo do ponto de vista simplesmente de preservação, é um absurdo. Agora, quantas pessoas têm acesso àquela caverna e começam a entender os motivos de se preservar uma área inteira, porque, entre aspas, né, sem ser pejorativo, destruíram parte da caverna e realmente modificaram a estrutura. Agora, se você não tiver aquilo, os meus pais, por exemplo, não vão poder ir. Uma pessoa com dificuldade de acesso não vai poder ir. Então,
assim, eu acho que tem que separar as áreas e tem que ter área para todo mundo poder usar. Então, acho que meu pensamento é esse. Eu acho que a gente teve uma discussão muito madura e com resultados excelentes para chegar à lei do SNUC. Terminada a discussão da lei do SNUC, eu acho que a gente, talvez exaustos, nos sentamos e paramos de discutir e deixamos que o zoneamento tenha sido feito completamente ao arrepio da lei do SNUC. Então, você, às vezes, pega uma unidade e transforma ela em outra com o zoneamento. A explicação disso é que a gente tem, talvez pensando a questão da conservação, muito mais gente da área da preservação estrita do que da área do uso. Quantas pós-graduações e quantos mestrados a gente tem em Biologia da Conservação no Brasil? Perto de uma centena. Quantos mestrados em ecoturismo a gente tem no Brasil? Um, que está funcionando há exatamente 4 meses na Unirio. Então, você tem um desbalanceamento de produção de conhecimento muito forte, com um rebatimento claríssimo nas instituições que implementam o uso público. Não quer dizer que esse conhecimento não exista. O ICMBio tem feito um esforço muito grande de enviar gente para estudar nos Estados Unidos e tentar aprender como é feito o zoneamento do uso público. Existe uma ciência completa, com diversas teses de mestrado, só eu já li 4, chamada conflito de usuário, que é o que você está falando. O uso público deve fazer uso da ciência do conflito de usuário para normatizar isso. Mas, para resolver isso, antes tem que resolver a questão do zoneamento das unidades. Porque você vai zonear conflito de usuário em 0,35% que está aberto da unidade, como é o caso nacional de Brasília, aí não sobra espaço para zonear nada, né? O que você precisa, primeiro, é entender qual é a função de cada tipo de unidade, quanto da unidade tem que estar aberta à visitação para fazer o conflito de usuário. A gente tem a figura intangível, que equivale à figura wilderness na UICN, que é o reconhecido pela Convenção da Diversidade Biológica, da qual o Brasil é signatário. Em tese, no mundo inteiro, essa área pode ser visitada por números muito pequenos de pessoas, que vão ser pessoas altamente especializadas, que sabem navegar sozinhas, que sabem acampar, que podem caminhar 4, 5 dias sozinhas, que não vão se perder, não vão ser o problema para si mesmo. E aí o problema se resolve, porque você tem espaço para o sujeito que quer reviver o bicho que está lá dentro. Tem, a gente cresce cabelo, no meu caso até não, mas a gente é bicho, então tem gente que quer fazer a reconexão e tem gente que quer ter só um sentimento de se maravilhar com a beleza cênica. Então, você, a partir do teu centro de visitante, você vai tendo concentricamente para cada lugar que está mais longe, menos infraestrutura. E aí, naturalmente, pela própria natureza das pessoas, o público vai se reduzindo. E aí você não tem o problema de lotação. Você tem o problema de lotação quando você dá um mínimo de espaço para toda a demanda. Somos 200 milhões de habitantes. Só complementando o que o Pedro falou, eu acho que você tem razão, Pedro. Agora, tem situações onde você tem muito mais demanda do que capacidade. Tem um parque na Nova Zelândia, que é o Fiordland National Park, tem uma trilha chamada Milford Track. É uma trilha que, para você reservar, é mais ou menos o que aconteceu no Chile. Para você reservar, você precisa reservar com 6 meses, às vezes 1 ano de antecedência. E lá dentro tem acampamento, tem huts, tem pequenos hotéis e tem lodges de luxo. Ou seja, você está na mesma trilha, fazendo o mesmo percurso, você tem 4 públicos. Quando você fala dos huts e fala das atividades de acampamento, a maioria delas são atividades de esportistas, tá? Classificando como a gente costuma falar aqui. São as atividades recreacionistas. A pessoa vai por conta própria, vai carregar a mochila e vai ter a sua experiência no wilderness lá, deixar crescer o cabelo, quem tem cabelo e tudo mais. E os outros vão com grupo, tem grupos estabelecidos. E convivem numa boa, as trilhas são independentes, tem trilhas diferentes, e tem alta capacidade, só que tem regra de número de pessoas por dia, né? Então, assim, mesmo numa capacidade
muito grande, quer dizer, uma demanda muito alta, é possível você regular isso, entendeu? Sem ter grandes problemas. Agora, tem o que o Pedro falou, tem regiões. Uma vez eu fui para a França, fui fazer uma trilha lá, cheguei no Clube Alpino, fui pegar informação, eu sozinho, eu e uma namorada, e descobri que precisava de crampon, de corda, de Ice X. Eu falei, não, peraí, eu não vou, né? Porque eu não tenho condições de ir aí, e lá não tem atividade comercial. Não tinha empresas de turismo fazendo aquilo. Fui fazer outra trilha em outro lugar. Então, às vezes, o zoneamento disso, a dificuldade que tem ali, você acaba regulando a demanda um pouco também. Eu queria pegar a deixa dele, porque ele citou um exemplo claro de impacto positivo. O caso da Milford Track fez com que a Nova Zelândia declarasse mais 3 áreas protegidas para conseguir fazer mais 3 trilhas semelhantes à Milford Track. O uso te deu pressão sobre os políticos para que você pudesse aumentar a quantidade de área protegida. A Appalachian Trail, quando começou, era 0,3% em terra pública, em 1921. Quase 100 anos depois, ela está 99,8% em área pública. Pressão do usuário. Ou seja, se você não tivesse o uso e o usuário dizendo eu não quero mais que isso seja uma plantação, eu quero que seja floresta, eu não quero mais que isso seja retirado da madeira, eu quero que seja natural, você talvez não tivesse essa linha contínua de 3.600 quilômetros preservados ao longo da costa leste americana, que tem 78% da população americana, que são 300 milhões de pessoas, a menos de 100 quilômetros dela. Então, veja só o tamanho do feito. Bom, eu acho que as respostas são bastante completas, mas eu tenho uma pergunta aqui do Arthur Trauzinski, que eu acho que já foi mais ou menos respondida, mas eu não gostaria de perder a oportunidade de fazer. Que dentro desse cenário de abertura dos parques para visitação, parcerias, investimentos em iniciativa privada, por que tantas dificuldades, em muitos casos, a proibição de corridas de montanha dentro dos parques? Olha, Arthur, eu não vou te responder como ICMBio, eu vou te responder como usuário. Eu acho que a maior força das nossas agências de conservação é o comprometimento ideológico dos servidores, que chega, às vezes, você fica até emocionado com o comprometimento das pessoas, tirando dinheiro do bolso, trabalhando no fim de semana. Essa, às vezes, também é a maior fraqueza. Porque as pessoas, às vezes, tendem a fazer a gestão e as normas das unidades de conservação da forma que elas acham que deveria ser e não da forma que a lei diz. Não há nenhuma razão, do ponto de vista da conservação, para que você proíba, num plano de manejo, a corrida de aventura. O que deveria ser é uma análise caso a caso, e não uma análise ideológica. Ou seja, você chega com um pedido, eu quero fazer uma corrida de aventura, a análise deveria ser qual é o impacto, o impacto é mitigável ou não é mitigável. Se ele é mitigável, o empreendedor é capaz de tomar as medidas que vão mitigar o impacto e, a partir daí, ser autorizado ou não autorizado. Você ad limine, já colocar num plano de manejo é proibido competição esportiva na unidade, é uma posição ideológica e que não contempla o interesse público. O interesse público deve ser qual é o impacto que aquilo causa para a unidade. Tanto que unidades no mundo inteiro, e aí posso citar para você algumas que são patrimônio mundial da humanidade, como o Parque Nacional des Eaux Réunionnais na Ilha de Reunião, como o Tongariro na Nova Zelândia, como o Blue Mountains na Austrália, tem corridas de aventura. Então, muito bem, obrigado. Então, acho que essa é uma das questões que a gente precisa conversar como população, como cidadãos, com maturidade, para chegar a uma situação que seja do interesse do Brasil. Quer fazer alguma complicação? Não.